Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao meu canal. Quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Trabalho com pintura em tecido, tá? Vou deixar minhas redes sociais na descrição desse vídeo. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tenho cursos, projetos, então é só dar uma olhadinha lá. E para a nossa aula de hoje, eu vou pintar essa capivara. Tiveram algumas meninas que pediram. Capivara tá bastante em alta, né? Tem bastante coisas com desenhos e pelúcias e tudo mais de capivara, então nós vamos pintar essa capivara. Eu já transferi o risco pro tecido. Quem tiver dúvida sobre como fazer, eu já tenho um vídeo aqui no canal, é só dar uma olhadinha, tá? Onde eu fiz tudo passo a passo, transferindo o risco, mostrando como eu faço. Então, na primeira aula do nosso projeto da porquinha, tá? Então, é só dar uma olhadinha lá. Aqui eu já transferi. E eu tô usando o tecido para pintura da Estilotex. Esse aqui é o referência 4201, tá? Ele é um tecido próprio para pintura. E esse que eu tô usando é na cor cru, tá? Esse tecido, ele tem em várias cores, né? Tem o branco, que é o que eu uso normalmente. Tem esse cru, tem vermelho, bege, rosa, verde, azul, amarelo. Então, a mesma referência, 4201, só que em cores diferentes, né? Então, esse que eu tô usando aqui é o cru. Então, vamos começar. Eu já separei as cores aqui, mas aí eu vou falando conforme a gente for pintando. Eu vou começar fazendo os olhos. Para esse olho, eu vou começar com o branco. E eu vou usar um pincel pequeno. Esse pincel aqui, da Condor, é aquele pincel de cabo vermelho, referência 421. No projeto vai estar todos os pincéis que eu uso, tá? Esse aqui acho que é o número 4. Ele tem a ponta mais fininha, e daí eu vou preencher essa parte aqui de branco. Deixei a câmera assim um pouco de lado, para vocês conseguirem visualizar sem eu ficar com a mão na frente. E apesar de eu estar usando o tecido bege, a mesma cor que eu usar aqui, vocês vão usar no tecido branco, tá? Esse tecido bege aqui, ele é bom porque não tem necessidade de fazer nenhuma preparação, né? Alguns tecidos que são mais escuros, às vezes você precisa passar uma camada de tinta branca antes de pintar. Esse aqui não, esse bege aqui, ele é bem neutro. Então, a mesma cor dá pra usar. Eu preenchi, olha, esse cantinho com branco. E vou pegar um pouquinho de cinza chumbo e fazer uma leve sombra aqui, ó, bem rentinho no cantinho do olho. Desse jeito. Aí, eu vou fazer o olho azul. Eu vou pegar o turquesa. Só turquesa, tá? Porque tem o azul turquesa, ele é bem diferente. Esse aqui é turquesa puro. E vou passar aqui, ó. No cantinho. E aqui do lado de cá.
eu só encostar minha janela aqui, porque a vizinha tá ouvindo televisão alta aqui. O som vem todo aqui. Morar em um lugar onde tem muitas casas tem as suas desvantagens. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês também. Eu tô pintando o tamanho de uma folha, tá? Mas eu disponibilizei o risco. Vai estar na descrição aí também, tá? Eu coloquei o risco no meu grupo do WhatsApp. Então, lá vai ter com opção de uma folha, né? Que é esse tamanho que eu pintei. 2 folhas ou 4 folhas, que é bem grandão. Aí vocês decidem o que vocês acham melhor, né? Tem gente que gosta de pintar tamanho maior. Daí tem lá certinho. Agora eu vou pegar o azul petróleo, que é o azul mais escuro que a gente tem. Vou pegar um outro pincelzinho um pouquinho maior. Vou vir, olha, com azul petróleo aqui de cima, ó, trazendo pra baixo. E vem misturando ele ali, ó. Em cima do azul que a gente já tinha colocado. E no centro, eu venho com o preto. Esfuma bem, olha, o preto aqui, para ele não ficar aquela borda, olha. Esfuma essa borda aqui do preto até ele sumir, tá? Não deixa marcado aquele risco preto aqui em cima, não. Tipo assim, ó. Deixou isso aqui parado aqui assim, ó. A diferença, quer ver? Se eu colocar ele aqui, ó, e não esfumo, deixo ele parado ali. Tá vendo? Ficou um acabamento estranho, né? Daí, olha, você vem com um pincelzinho no cantinho, esfuma ele, ó. Esfuma em cima do azul ali, para sumir essa borda. Junta tudo ali. Aí eu vou pegar o preto de novo, com aquele pincelzinho menor, e vou fazer um contorninho aqui, ó.
tá? O olhinho tá um diferente do outro porque ela tá com a cabecinha virada, né? Aí eu vou pegar esse preto, vou passar aqui em volta também, mas depois a gente vai reforçar esse aqui, tá? Só pra já demarcar a área dos olhos, antes da gente pintar o restante do rosto. Desse jeito. Aí eu vou pegar um pouquinho de branco e já vou dar uma iluminada aqui, ó. Em cima de onde a gente passou o turquesa. Vou botar um pouquinho também. Aqui, ó. Boto aqui e vou espalhar. Aqui também. Coloca ali, espalha pros lados. Aí, por enquanto, eu vou deixar desse jeito. Depois a gente faz os pontinhos de luz, né? Porque eu ainda vou trabalhar aqui no rosto, então, se a gente fizer isso agora, corre o risco de borrar. Aí, agora a gente vai vir pra parte aqui do narizinho. Eu vou pegar e já vou marcar a parte interna aqui de preto, olha. Eu coloco um pouquinho de preto aqui, já deixando marcado. E vou pegar um pouco de sépia. Botar um pouquinho de aquarela no meu sépia. E vou fazer um contorno leve aqui, olha, em volta em volta da boca aqui, ó, para esse risco não sumir na hora que eu for preencher aqui. Eu não quero cobrir esse risco, eu quero que ele fique visível aqui, para não ficar torto. Daí, olha, eu venho só, faço esse contorninho aqui, mas depois a gente vai cobrir isso aqui tudo. Aí, pro nariz, eu vou começar... Ai, passou um mosquito aqui. Eu vou começar com um pouco de areia, tá? Bem aqui na pontinha do nariz, olha. Vou começar aqui, ó. Um pouquinho de areia. Esse aqui vai ser a nossa parte de luz. Aí eu venho com um pouco de camurça e vou, olha, completar aqui
E fica, olha, essa bolinha aqui no meio. E nisso eu já posso vir com o marrom. Misturando aqui, ó, em cima desse camurça. Daí eu fiz, olha, uma transição do areia até o marrom. Deixando aquela parte ali do centro, olha, mais iluminada. Vou limpar aqui o meu pincel e esfumar mais aqui, ó. Misturando bem essas cores, olha. Só esse centro aqui que fica clarinho. Aí eu vou pegar um pouquinho de rústico. E vou reforçar aqui, ó, nos cantinhos. Aqui embaixo, olha. Vou pegar um pouco do preto e retocar aqui, ó. E aqui também, ó, que tem essa partezinha aqui. E vou vir, olha, com um pouquinho desse preto. Só nessa bordinha assim, ó. É o mesmo sujinho que já tava no pincel, não peguei mais tinta. Assim. Vou pegar um pouco do areia. Passar aqui, ó, embaixo da narina. Retocar aqui um pouquinho também, olha, com areia. Dá uma leve iluminada aqui, ó. Pra dar um volume ali.
pincelzinho sujo, bem pouquinha tinta. Só marcando ali. Aí, pra essa parte aqui da boca, eu vou preencher a língua com papaya. Aí eu vou pegar o terra queimada e vou preencher, olha, o fundo aqui da boca. Esfumando aqui, olha, no finalzinho da parte da língua. Aí eu vou passar um pouco aqui embaixo também, que é pra marcar aqui a parte onde termina, né? O lábio aqui e vem o interior da boca. E vou pegar um pouco do preto e vou aprofundar mais aqui, ó, na parte de cima. Aqui, ó, nos cantinhos assim. Desse jeito. Aí vou pegar um pouquinho do branco e vou iluminar aqui. Aí pode até fazer um pontinho de luz assim mais concentrado ali. Vou usar essa mesma cor para preencher aqui, ó, no interior da orelhinha também, olha. Então, vou preencher tudo aqui com papaya. Aqui dos dois lados. E vou pegar um pouco do terra queimada e marcar aqui, ó, a parte de profundidade dessa orelhinha. Aí eu vou vir com um pouquinho de branco e vou iluminar aqui, ó, na pontinha. Desse jeito. Aí
Aí agora já estamos prontos para começar a fazer a pele do rostinho. Deixa eu tirar um pouco de tinta aqui do caminho. Então, a gente vai usar o marrom, preto, camurça e areia. Deixa eu só dar uma misturadinha aqui nesse meu marrom. Tem bastante tinta, mas ele fica... Algumas tintas, às vezes, eu uso pouco. Ela acaba ficando mais grossinha. Ah, e quem quiser ver também os meus cursos, vou até mostrar pra vocês o curso que eu lancei essa semana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou botar esse papel aqui em cima só pra não borrar. São 7 projetos. É uma semaninha, tá? 7 projetos. Esse curso tá num valor bem baratinho, tá? Tá saindo R$55. São 7 aulas, tá? Então, olha, tem a porquinha, né? Semaninha. Temos o peru. Bastante detalhe, as asinhas. A vaquinha. A ovelhinha também, olha, fazendo os pelinhos. Tem uma capivara também, com a florzinha. Temos o pônei. Detalhe aqui, olha, da crina dela, bem legal. E a patinha, tá? Então, quem quiser, eu vou deixar o link aí na descrição. Só me procurar. R$55 tá bem em conta, né? Um investimento aí legal para fazer uma semaninha que tem uma venda boa. Bastante cliente gosta e são projetos assim rápidos, né? Que vocês conseguem fazer e vender fácil. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo a parte central aqui do rosto, que ela vai ser mais iluminada. Então, olha, eu vou usar areia e camurça nessa parte. Aí, como é que vai ser? Eu vou pegar um pincelzinho um pouco maior, que é uma área maior, né? Esse aqui é da Castela, aquela linha C523, que esse aqui é o número 10. E vou começar aqui com esse areia. Aí, olha, eu vou vir preenchendo toda essa parte aqui. Pode passar por cima aqui da parte da boca, que depois a gente vai retocar isso aqui. Toda essa parte aqui com areia. E vem trazendo mais ou menos, olha, até um pouquinho depois aqui da boca. Eu não vou botar essa parte no risco, porque se vocês marcarem aqui, depois vai ficar marcado, né? Então, e também não tem necessidade de ser o local exato. Coloca mais ou menos, olha, vê a distância assim, e vem com esse areia nessa parte.
Aí agora eu já vou pegar e esfumar emendando aqui com camurça. De onde a gente finalizou aqui o areia, eu já misturo, olha, e continuo com camurça aqui. Eu vou preencher todo o rosto. Se vocês estiverem pintando um tamanho muito maior, né, é melhor ir fazendo por etapas, tá? Porque eu gosto de trabalhar com a tinta molhada, então, para fazer esse esfumado, é melhor que esteja aqui, olha, tudo bem molhado. Se você estiver fazendo um tamanho muito grande, essa tinta ela vai secar rápido. Então, vem fazendo e esfumando por partes, tá? Eu tô pintando o tamanho de uma folha. Uma folha 4, tá? Vou pegar mais um pouco de areia aqui, ó. Vem completando. Aí, essa parte aqui que a gente pintou com o areia, eu vou fazer a sombra, olha, com camurça. Eu venho aqui, ó, vou fazer uma sombra aqui para poder dar volume aqui nessa parte, ó. Aqui dos dois lados, olha. Rente aqui, ó, no risco, olha. E um pouquinho aqui, marcando essa covinha aqui da boca, ó. Tá? Tô passando, olha, camurça. Aí, agora eu vou vir com o marrom. Pego o marrom, olha, e venho esfumando ele aqui, ó, na lateral. Essa primeira camada aqui, ela vai ser maior. É o que vai dar forma aqui pra cabeça. Então, eu venho, olha, bota ela aqui no cantinho e vem trazendo. Traz aqui pra parte de dentro, ó, vem esfumando. E faz isso com a tinta molhada, tá? Não deixa essa tinta aqui de baixo secar.
Trazer aqui também, olha, pra fazer a sombra aqui embaixo. Aqui, ó, em cima do nariz e levando, olha, lá em direção ao côncavo aqui, ó, dos olhos, olha. E aqui também, ó. Aprofundo um pouquinho aqui, ó, pra fazer essa cavidade dos olhos, né? E vem trazendo. Vou pegar esse pincel aqui menor pra marcar aqui, ó, o cantinho dos olhos. E um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho também, olha, pra aprofundar um pouco essa parte aqui. E aqui, ó, no cantinho dos olhos também, olha. E dos dois lados, olha. E daí eu vou passar para outro pincel menor. Aqui também, ó. Vem rente aqui, ó. E esfuma, olha, trazendo aqui pra cima. Pra poder fazer um volume aqui, ó. Desse jeito. Eu vou pegar um pouco do branco.
E vou passar aqui, ó, pra levantar essa parte. E um pouco aqui embaixo. Vou pegar um pouco de coral pra gente fazer a bochecha. Aí, olha, eu sujo o meu pincel, tiro o excesso num paninho e venho aqui, ó. Esse lado aqui aparece mais, né? Esse lado do rosto tá mais virado pra frente. E daí eu vou pegar um pouco do branco e vou iluminar, olha, um pouco aqui embaixo dos olhos, olha. Ele vai levantar um pouco mais essa bochecha. Aí eu vou pegar um pouco de rústico. Deixa eu só dar uma sacudida aqui no meu rústico. E vou reforçar um pouco mais a sombra aqui na lateral do rostinho. Deixa eu pegar um outro pincel. Vou usar esse pincel aqui. Esse pincel aqui é da Tigre. Um 51. Deixa eu ver aqui. Essa linha aqui, ó. Um 51, número 12. Esse meu aqui é igual, ele só tá mais gasto. É porque eu gosto bastante desse pincel. Daí ele tem... Eu tenho ele em vários estados de uso. Às vezes eu não uso ele muito em vídeo porque ele faz muito barulho. Aí parece que eu tô passando a tinta muito forte. Mas eu gosto muito de pintar com ele. Aí quando eu não tô gravando, geralmente é só ele que eu uso. Mas pra gravar eu uso aquele Condor, o da Castelo, que ele é cerda macia, ele não faz tanto barulho. Aí, olha, eu vou vir reforçando aqui toda essa lateral. Mas esse pincel da Condor aqui, da Tigre, ele é igual aquele Condor, né? Aquele normal da linha de cabo amarelo, né? É porque aqui onde eu moro, eu acho esse da Tigre com mais facilidade.
Esses daqui da Tigra eu acho até em papelaria pra vender. Aquele da Condor eu já não acho muito. Castelo, então, nem tem. O castelo que eu tenho que eu comprei na internet. Vou tocar aqui, ó. Com um rústico, tá? Pincel também é muito questão de gosto, né? Não adianta vocês quererem usar o que eu falo e não gostarem. Vocês precisam se adaptar. Não vai ser o pincel que vai fazer a pintura de vocês ficarem melhor ou pior. Comprem um pincel que vocês gostam, se adapta a usar. Eu vou reforçar um pouquinho aqui também, ó. Mas não vou levar muito lá pra cima, não. Desse jeito. Daí, a gente não precisa iluminar mais, né? Porque eu já fiz as partes que são iluminadas primeiro, né? Trouxe aqui a cor mais clara. Então, aqui não tem necessidade de vir com branco, esfumando, iluminando, nada disso. Aí, agora, eu vou preencher de uma vez a parte aqui da orelhinha. Já venho direto, olha, com o camurça, que é a nossa cor mais escura, né? Faço a sombra aqui com o marrom. E venho, olha, com um pouco do rústico e reforço aqui, ó, onde une a orelhinha na cabeça, olha. Pra aprofundar aqui. E a mesma coisa do lado de cá. Para preencher. Venho com o marrom. E um pouco de rústico aqui, ó. Marcando essa transição ali. Vou pintar a sobrancelha com esse rústico também. Só vim aqui, olha, onde estava marcadinho, né? E faz o tracinho aqui da sobrancelha. Desse jeito. Aí agora eu vou vir pra parte do corpinho. Deixa eu só virar aqui vocês. Focar aqui. Nessa parte aqui.
essa parte da barriguinha, eu vou começar com ela mais clarinha também. Então, olha, eu vou vir com o areia. E venho fazendo a sombra aqui com o camurça, olha. Embaixo aqui, olha, do pescoço. E toda essa parte aqui de baixo também, né? Bati no celular, gente, me perdoe. Aí, camurça, fazendo a sombra aqui, ó. Sempre, olha, tenta acompanhar o movimento que o desenho faz, olha. Aqui no cantinho. Desse jeito. Aí, o restante aqui do corpinho, eu vou preencher com o camurça. Deixa eu só pegar mais tinta aqui. E já vem, olha, com o camurça aqui direto. E vem suave, tá, gente? Eu sei que o pincel tá fazendo muito barulho, mas é porque essa cerda, ela é mais grossa. Mas eu tô passando o pincel com suavidade, tá? Porque se você vem com muita força, vai abrir demais a trama do tecido. Aí, se você for esfumar alguma tinta em cima da outra, você acaba tirando a tinta que já tava embaixo. Então, vem sempre com a mão leve, tá? E eu prefiro trabalhar com pincéis menores, né? Eu não gosto de usar, pelo menos assim, para preenchimento, eu prefiro trabalhar com pincéis menores. Não costumo usar pincel muito grande, não, tá? Mas aí é uma questão de gosto, tá? Se vocês se sentirem confiantes para preencher com um pincel maior, daí fica, né, à vontade. E aqui a mesma coisa. Eu vou trabalhar a sombra aqui com a tinta molhada. Se você vê que a sua tinta vai secar rápido, bota diluente nela, vê se ajuda a secar um pouco mais devagar, ou então vem fazendo por partes. Faz um pedaço, já esfuma, para não dar tempo dessa tinta secar. É porque aqui hoje onde eu moro não tá fazendo calor, né? Tá a temperatura agradável, então ela demora mais para secar. Aí, ó, preenchi
toda essa parte com o camurça. Aí já venho com o marrom, dando forma aqui, né? Essa parte aqui do marrom, ele não é a sombra, ele é a forma que eu vou dar aqui. Vem pegando, olha, pouca tinta, você vê ali, eu venho pouquinha tinta no cantinho ali, ó. E venho esfumando. Aqui, ó, fazendo o contorno aqui dos dedinhos. E vem trazendo. Ah, também outra coisa, eu sei que tem muita gente que às vezes tem dúvidas sobre pincéis, em questão de preparação. Tem muita gente que ainda faz, né? Que corta, lixa. Eu não faço, então eu não sei falar, né? Não tenho como indicar vocês nada em relação a isso, porque eu uso o pincel do jeito que eu compro, né? Igual esse aqui. Esse aqui, olha, tá novo. Do jeito que ele vem, eu começo a usar. Eu não corto nem lixo. Então, quanto a isso, eu não tenho muito o que orientar vocês, né? Não posso querer ensinar pra vocês uma coisa que eu não faço. Mas eu sei que tem outras pessoas aí que fazem. Então, se vocês sentirem que tem necessidade de fazer no de vocês, daí dá uma procurada, né, em quem faz. Mas hoje em dia, a maioria dos pincéis, ele já vem pronto, né, pra usar. Por isso que eu não faço. Porque o pincel, ele já vem pronto. Então, não precisa cortar. Conforme você for usando, ele vai aparando, né? Tanto que esse aqui, ele já tá achatadinho, porque eu já usei muito. Então, se você corta, às vezes você diminui a vida útil do pincel, porque ele vai acabar mais rápido, né? Antigamente se fazia muito isso quando comprava aquele pincel que não vinha cortado, né? Lixado, tipo esse daqui, ó. Esse estilo assim, que ele não vem cortado e lixado. Daí a pessoa cortava, lixava. Mas hoje já tem o pincel já preparado, né? Cortadinho, então não tem necessidade de cortar pincel, não. Compra esse que já vem pronto. Aí aqui, olha, dando forma na perninha. Pra deixar essa perninha mais gordinha. Dou uma arredondada aqui, ó. Acompanhando o formato aqui, ó. Que tem essa parte, olha. Aí eu vou reforçar um pouco aqui, ó, com esse marrom. Embaixo aqui do pescoço e aqui, ó. Na sombra do cupcake. Marrom aqui, ó. E um pouco aqui também, ó. Na parte de baixo, né? Porque esse cupcake tá fazendo sombra. E o bracinho aqui também, olha, faz sombra aqui em cima da barriga.
desse jeito. Aí eu venho com o rústico e vou reforçar aqui, ó, a parte de baixo, olha, do braço. Vem, olha, seguindo o movimento aqui do braço, coloca um pouquinho de tinta aqui embaixo, olha, e vem espalhando por aqui, ó. Eu vou botar um pouquinho aqui também, olha, pra aprofundar essa partezinha interna aqui, ó, do bracinho. Um pouquinho aqui, ó, dividindo os dedos, olha. E aqui embaixo. Embaixo do pescoço, olha, é muito importante, porque o pescoço, ele tá fazendo sombra aqui em cima do corpo. Então, olha, essa parte ela tem que ficar mais escura aqui, aprofundando. Aí aqui, ó, nessa dobrinha aqui, ó, da barriga, olha. Aqui fica bem marcado, né? Pra separar mesmo, olha, o que é braço e o que é barriga aqui. Eu venho, olha, com esse rústico aqui também, pela lateral. De leve, para não remover a tinta que a gente já tinha passado. Vou pegar um pouco de preto, olha, e vou passar aqui embaixo do pescoço, olha, vou aprofundar mais aqui, ó. Aqui também. Quero que fique bem evidente aqui, ó, que essa parte aqui é a parte de baixo aqui do pescoço. E aqui, ó, também onde separa o braço aqui da perna, olha. Tipo um Vzinho aqui, ó. Não precisa espalhar muito preto pra cá, mas faz, olha, tipo um Vzinho aqui. Espalha ele assim. E aqui, ó, também, ó. Marcando onde que vem a parte de baixo aqui do braço. Desse jeito. Vou pegar um pouquinho de areia. E vou iluminar aqui, ó, nos dedinhos. E aqui no centro do braço. Espalho um pouquinho ali. E com esse areia também, olha, eu vou fazer uma marquinha aqui embaixo. Delimitando, olha,
o fim do bracinho ali, ó. Bem no finzinho. E aqui também, olha, bem no meio da perninha, olha, pra dar volume aqui. Espalha bem, ó. Eu vou pegar o sujinho, passar aqui. Vou pegar um pouquinho do branco, ó, e iluminar aqui no peito. Aqui na parte da barriga. E vou fazer um detalhezinho de branco aqui, ó. Para deixar bem marcadinho, olha. Essa parte que separa aqui a cabeça aqui do pescoço. Deixa eu ver com quanto tempo a gente tá. Vou terminar de pintar a outra perninha. E o lacinho e o cupcake a gente faz no próximo vídeo, tá? Senão esse vídeo também fica muito longo. Mesma coisa, preenchi com camurça. Venho com marrom. Essa perninha aqui, ela vai estar bem mais escura, porque ela tá embaixo do cupcake aqui, na sombra. Aí eu venho, olha, com o rústico. Aqui embaixo também. Desse jeito. Eu vou pegar um pouquinho de preto e vou passar só no cantinho aqui, ó, pra dividir melhor a parte da barriga, olha, pra perna. Essa parte aqui do centro aqui do pezinho, ela vai ser de areia. Então, olha, venho com areia aqui. E venho com camurça no restante do pé aqui. Do lado de cá também. Aí eu vou pegar o marrom, vou pegar aquele meu pincel menor. Esse espaço aqui é menorzinho.
Aí, olha, eu vou vir com o marrom aqui. Contornando. Tá? Troquei de pincel porque esse espaço aqui é muito pequeno. Contorno aqui, ó, dos pezinhos, olha, do dedinho. Fazer uma sombra aqui, ó, por baixo também do dedo, olha. E aqui em volta dessa bolinha aqui, ó. Aí eu vou pegar o rústico. Vou retocar aqui, ó, embaixo do dedo, olha. Daí eu venho iluminando, olha, com um pouquinho de branco aqui no centro. E um pouquinho aqui, ó, na pontinha dos dedos. E a mesma coisa aqui. Venho primeiro com o marrom, olha. E um pouco de rústico. Ilumina com um pouco de... Nossa, meu pincel tava sujo. Um pouco de branco aqui, ó. Vou dar uma pausa nesse vídeo, só um minutinho, pra eu responder uma mensagem aqui. Prontinho, dei uma paradinha rapidinho, só pra atender ali. Vamos pintar a parte aqui, olha, do olho. Aí, eu vou pegar o preto. Focar vocês aqui, tá? O preto, olha, eu vou misturar um pouquinho de aquarela no meu preto. Pra gente vir fazendo esse contorno. Tá? Vou retocar aqui, olha, onde a gente tinha pintado lá no começo.
E vem, olha, puxando já os cílios. Falatório, gente. Minha mãe e minha cunhada conversando. Desse jeito. Aí depois eu faço o branco ali. Vamos pintar? Vamos pintar tudo de uma vez, porque falta pouquinho, né? Daí a gente já encerra essa aula. Vou pintar o lacinho. Deixa eu só botar vocês focados aqui. Tá? Vamos fazer o lacinho. Eu vou usar rosa bebê. Vou usar um pouco de rosé. E vou usar o pink. Vou preencher o lacinho com o rosa bebê. Cheio de fiapinho. Preenchi com rosa bebê, agora eu vou vir com rosé. Vou fazer a sombra aqui, ó.
Aí agora eu vou pegar o pink. Eu vou pegar o branco agora. Vou iluminar aqui. Uma luzinha aqui, ó, no finalzinho. De levinho. Aí eu vou usar essa mesma cor pra fazer o creme do cupcake aqui, ó. Vou botar vocês focados aqui. O creme aqui do cupcake vai ser com essa mesma cor. Vou preencher tudo com o rosa bebê. Vou pegar mais tinta aqui. Tá tudo empelotado a minha tinta.
Mas se chegar no final, vai ficando assim. Toda essa parte aqui, ó, do creme. Aqui é o bolinho, tá? Aí eu vou vir com o rosé. Já dando forma aqui, olha. Na parte de baixo, olha. Para dar volume. E aqui, ó. Separando aqui uma camada da outra. Acompanhe, olha, o movimento desse risco. Aí eu venho com o pink. Eu vou marcando, olha, onde separa uma camada da outra. Esse cantinho aqui também, olha, ele vem mais escuro, né? Que é a voltinha ali de trás.
toda essa parte aqui, ó. Separa ali, olha, um creme do outro. Uns detalhezinhos aqui, ó, dando volume. Desse jeito. Eu vou pegar um pouco de branco e vou fazer, olha, uns pontos de iluminação aqui. Desse jeito. Para fazer a cereja, eu vou pegar o vermelho escarlate. Vou pegar um pouco desse pink também, que eu vou fazer a parte de iluminação com ele. Daí, eu vou pegar esse pink e vou passar ele aqui, olha, onde vai ser a parte de luz. E vou vir com o vermelho escarlate, completando aqui em volta. Agora eu vou pegar um pouco de terra queimada e vou vir aqui embaixo, olha. Aqui no cantinho. Tô fazendo, olha, arredondando essa cereja. E aqui também, olha, onde vem o cabinho dela, ó. Tipo
um Vzinho aqui no final. Então, um leve sujinho aqui, ó. Aquele sujinho que já tava no pincel. Vou pegar um pouco de sépia e vou preencher o cabo. Aí eu venho com um pouco de branco aqui em cima de onde eu botei o rosa. E vou espalhar ele, ó. Eu quero que ele fique mais forte, então dá umas batidinhas ali, um pouquinho aqui assim, ó. Se fosse um reflexo aqui, ó. E um pouquinho aqui no cabinho também, ó. Desse jeito. Só tirar um pouco de tinta aqui da frente. Agora, para fazer o bolinho, deixa eu pegar aqui. Eu vou usar salmão bebê, vou usar siena natural e vou usar também um pouco de cerâmica. E essa mesma cor a gente vai usar na forminha e no bolinho. Por quê? A ideia é fazer como se fosse uma forminha branca, né, transparente, que ficou transparente com o bolinho. Aí, eu vou pegar o salmão bebê e vou preencher aqui o bolinho. Passar esse salmão bebê aqui em tudo. Bati no celular. Aí, em cima desse salmão, eu vou vir misturando o siena natural. E vou passar em cima de tudo, olha. Daí, olha, eu criei esse tom, que ele é um siena um pouco suavizado, né? Aí eu vou pegar o cerâmica e vou vir fazendo a parte de sombra. Então, olha aqui, ó, embaixo do creme, olha, ele vai ter mais sombra, né? O creme aqui tá por cima.
essa voltinha aqui também, olha. Toda essa parte que divide aqui, ó, entre a forminha, né, e o bolinho, porque a forminha vai formar essa profundidade aqui, porque o bolinho ele tá lá dentro. Aí eu já posso vir até com umas batidinhas, pra meio que dar uma textura aqui. Vou pegar um pouco de rústico, e vou, olha, marcar mais aqui embaixo desse creme, ó, e aqui no finalzinho. Aqui nesse cantinho aqui também, ó. E aqui, onde faz, olha, a curvinha da forminha. Se fosse uma meia lua aqui, ó. Porque aí, olha, eu vou criar esse biquinho aqui da forminha. Eu vou vir com um pouquinho de branco e vem, olha, fazendo umas batidinhas aqui no centro. E vou iluminar também um pouquinho mais, olha, finalzinho aqui do creme, olha, onde separa aqui o creme do bolinho. Aí, pra fazer a forminha, primeiro eu vou marcar a parte de profundidade. Então, olha, eu vou vir com esse cerâmica e vou passar em cima aqui, olha, desses riscos. Esses riscos, eles estão determinando a profundidade aqui, ó. Venho com cerâmica aqui. Existem várias formas, né, de pintar essas forminhas. Como aqui a gente está usando uns tons mais escuros, essa técnica aqui funciona. Mas se forem cores mais claras, aí é melhor você fazer primeiro o preenchimento para depois fazer a sombra. Então, olha, eu venho marcando todas essas profundidades aqui. Eu acho essa forma aqui simples e difícil de errar. Que às vezes, quando a gente preenche tudo e faz a sombra depois, às vezes você pode errar
no formato aqui das dobrinhas. Desse jeito aqui não tem erro. Vou passar aqui, ó, no finalzinho também. Desse jeito. Aí, agora eu vou vir com o siena. Eu vou passar aqui em cima. De tudo, até do que a gente já pintou. Desse jeito. Passei aqui em tudo. Aí, agora, eu vou vir com o branco e vou iluminar, olha, o centro. Faz uma voltinha maiorzinha aqui, ó, e vem trazendo. Deixa eu fazer com um pincel menor para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha só. Coloca o branco aqui, ó, e traz ele para baixo. Entenderam? Bota aqui e traz ele para baixo, ó. E vem fazendo isso em todos, olha. Daí, aqui em cima fica mais aberto e ele vem afinando aqui. Desse jeito. E vou pegar o rústico e vou aprofundar ainda mais aqui. Um pouco aqui embaixo, olha, para marcar. E vem, olha. Desse jeito. Tá pronta a nossa capivarinha. Agora a gente só vai terminar de iluminar o olhinho. Vou reforçar aqui, olha, um pouquinho do branco. Aqui, conforme for secando, vocês podem ir retocando o branco, né? O branco, ele acaba sumindo. Mas essa parte aqui, olha, do centro, olha, deixa bem iluminadinho. E aqui pros cantinhos já menos. Que aí ele vai fazendo, né, esse formatinho arredondado. Passar um pouquinho aqui, ó, no finalzinho, só pra marcar a bordinha ali onde termina.
E vamos fazer o pontinho do olho. Eu não vou fazer o fundo, tá? Vou deixar o fundo aí a gosto de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, combinar o fundo com algum barradinho que vocês tiverem, tá? Então, olha, vamos fazer a bolinha aqui. Eu vou fazer mais alguns aqui. Não precisa muito, tá? Também para não deixar muito exagerado. Desse jeito. E vou só retocar um pouquinho da luz aqui do nariz. Um pouquinho da luz aqui no pontinho do nariz. Um pouquinho de branco. Desse jeito. E a nossa capivarinha tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né, que a gente tem o curso da semaninha. Vou mostrar aqui de novo pra vocês. Deixa eu tirar esse tamanho daqui. Vou mostrar pra vocês a nossa semaninha, que são esses projetos aqui, olha. Lá eu ensino a fazer o fundo, ensino a fazer tudo, tá? A porquinha, daí nós temos o peru, a vaquinha, a ovelhinha, temos uma outra capivara, com florzinha, temos o pônei, né? Detalhes aqui para crina, a gente faz tudo em aula. E a nossa patinha, tá? Então, quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? O projeto vai estar lá no grupo do WhatsApp, vou deixar o link aí também. Entrem lá no grupo, eu tô sempre postando coisas por lá, promoção também. Faço um precinho especial lá para quem tá no curso, né? Nos projetos e aulas. Muito obrigada quem acompanhou aqui. Um abraço e até a próxima aula.